Vamos abrir em Lucas 15. Parábola do filho pródigo. Talvez a parábola mais famosa que nós temos de Jesus. E nós vamos meditar nela e pensando também nas demais parábolas de Lucas 15. Vou pedir ao irmão que leia do 11 até, vamos ler até o capítulo, o versículo 25, 24, perdão. O irmão que leia, por favor, do 11 ao 24. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou, morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém. Irmãos, nós vamos começar pensando aí e olhando inclusive para todo o capítulo 15. Veja bem, qual o contexto da parábola? A partir do versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Nós vemos aí que há o contexto. E esta parábola começa com a parábola da ovelha perdida. Né? E aí segue-se a parábola da dracma perdida. E depois do filho pródigo. E a pergunta que a gente quer responder é: qual o acontecimento que há em comum nas 3 parábolas? Assim, de cara, os irmãos podem responder, por favor. Isso. O que? Eles estavam perdidos e foram achados.
Todos estavam perdidos. Perfeito. É interessante que aqui nessa versão NAA, o título é A Parábola do Filho Perdido. E na ARA é a parábola do filho pródigo. Então, as três parábolas tratam de uma realidade muito simples, algo que foi perdido. Interessante o pastor Ageu comentando sobre isso, de como é interessante a gente notar o crescimento da perda. Porque na parábola da ovelha perdida, o pastor tem 100 ovelhas, ele perde uma. Na dracma perdida, a mulher ela tem 10 dracmas e ela perde uma. E na do filho perdido, o pai tem 2 filhos e ele perde um. Ou seja, no senso de proporção, a perda é muito maior. Né? A perda de uma ovelha de 100 é 1%. 10 dracmas de 10, perder uma, 10%. E perder um filho, 50%. Ou seja, até isso a gente vê a sabedoria do Senhor Jesus ao ensinar e a gente se maravilha com o texto de como o Senhor, na sua infinita sabedoria, ensina com muita misericórdia aos publicanos e pecadores e também aos fariseus e escribas que murmuravam. Interessantíssimo isso. Então, irmãos, a gente vai fazer um exercício e a gente pode olhar aí no versículo 11, Jesus continuou. Então, o irmão respondeu muito bem aí a ideia de que a perda, o filho perdido, a dracma perdida, a ovelha perdida. Nós vamos apresentar os personagens. Veja bem, versículo 11 fala que um homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Então, de cara, nós vemos a diferença das 2 parábolas anteriores. Por quê? Porque nós vemos a apresentação de 2 personagens importantes, não apenas um personagem importante. Porque, veja bem, vai se dar a mesma importância tanto para o filho que foi perdido, quanto para o filho que ficou em casa. Nós vamos ver isso. Então, nós vamos chamar de ato 1 aí. Nós temos o filho perdido, que é o mais novo, e ele toma decisões que nós vamos apontar o pecado. Nós somos bons nisso, né? De apontar o pecado dos outros. Nós vamos olhar para ele e enquanto nós meditamos no que está escrito. Versículo 11 foi apresentado os dois filhos. Versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, ou seja, as riquezas. Isso mostra uma indiferença do filho. Ele era indiferente ao pai. E nada já não valia mais a vida do pai. Interessante porque quando que se tem a herança? Quando um filho morre. E se no nosso tempo, quando o pai morre, obrigado. Isso aí, estamos ligados. Quando o pai morre. E no nosso tempo é assim. O tempo de Jesus não era diferente. Então, não era comum o filho pedir a herança ao pai naquela época, assim como hoje. Então isso mostra a ousadia do filho, a indiferença dele e de considerar o pai morto. Porque se ganha a herança quando morre, para mim, o senhor está morto. Isso mostra também
a ganância do filho, mostra o seu egoísmo. E no versículo que segue, fala: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, passados não muitos dias, a gente vê aqui outro pecado desse filho. Ele é impulsivo, precipitado. Eu pedi ao irmão que abra em Provérbios 19, 2. Provérbios 19, 2. Abra e leia, por favor. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então, você vê, ele toma uma decisão muito séria, mostrando realmente que ele era alguém impulsivo. O filho mais novo, uma característica de alguém que é muito novo e é impulsivo. Isso, claro que não quer dizer que alguém mais velho não seja, não é medido pela idade, mas mostra um pecado, a impulsividade, agir de forma precipitada. Continuando no versículo 13. Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Na versão da Ara vai dizer que ele dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, então a gente vê aqui, inclusive, a razão por ele ser filho pródigo. Né? A definição de pródigo é alguém que ostenta, alguém que desperdiça. Essa é a definição do que é ser pródigo, a primeira definição de pródigo. Mostrando que o esforço foi mínimo. Porque quando a gente tem alguma coisa, a gente conquista com muita luta, com muita dificuldade, a gente protege, a gente cuida. Esse é o caminho comum e normal das coisas, né? Mas isso mostra que ele teve pouco esforço. Ele, além de ser filho, era o filho mais novo. Daquele valor que ele recebeu e que tradicionalmente na cultura hebraica era 1/3 de tudo que o pai tinha. 1/3 de tudo que o pai tinha, ele levou para si. Enquanto seus pais tinham trabalhadores, tinha pelo menos mais um filho, o filho mais velho, né? E uma fazenda, um campo para cuidar, ele levou sozinho 1/3 e conseguiu gastar de forma absoluta. E o versículo continua dizendo que ele viveu dissolutamente, ou seja, provavelmente vivendo uma vida de bebedeira, uma vida de prostituição, né? Mostrando mais pecado na vida desse homem. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele conseguiu consumir tudo e, olhando de cara assim, a gente imagina, que azar, porque ele conseguiu gastar o dinheiro todo dele e ainda sobreveio grande fome naquele país. Porque veja bem, agora, se você perde tudo que você tem, mas você tem vida, você tem saúde, o que você vai fazer? Você vai trabalhar. Agora, se você está num país onde as riquezas elas são limitadas, onde sobrevém grande fome, ou seja, provavelmente os campos estavam secos e a limitação de trabalho era grande. Agora ele não tem muita opção do que trabalhar, né? Não tem oportunidade de prosperar, né? de rever, pelo menos voltar a ter uma vida digna, no sentido de ter o que comer, né? Poder trabalhar, ter o que vestir. Né? Então mostra de cara o que parece ser má sorte. Parece ser má sorte na vida desse homem. Mas vamos prosseguir. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então você vê tamanha miséria
sobrevém na vida desse homem. Porque lembra o contexto, Jesus está contando para fariseus, onde na cultura hebraica os porcos são animais amaldiçoados. E esse homem agora ele trabalha cuidando de porcos. Tanto é que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas, que são como vagens, só que vagem doce, ou seja, um fruto que provavelmente a gente nunca teve contato. Não sei se alguém já teve contato com isso, se é que ainda existe. Então os porcos comiam isso, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, lembra que ele está num país onde há fome. As alfarrobas, por mais que sejam os porcos que comem, são importantes porque os porcos precisam engordar. Ou seja, não era só maldade da parte do seu senhor, não é? Era uma proteção daquilo que era seu. Direito, peraí, você tem que trabalhar, eu estou pensando aqui, eu vou te pagar tanto, mas a comida é dos porcos. Eu preciso que os porcos sejam engordados para que eu possa ou vender, ou matar e comer, para que a minha família se mantenha. Ou seja, isso está sendo limitado a ele. Então ele cai em si. E aí, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Há um script aqui, um script, né? Onde ele treina, isso aqui ele não está falando para o pai ainda, né? Ele está treinando aquilo que ele vai falar. Será que isso é algo verdadeiro? Será que isso é verdadeiro? Porque ele está aqui treinando. Peraí, vou falar isso, isso e isso. Meu pai vai se compadecer de mim. Eu vou voltar para casa. Pronto. Alívio. Será que isso foi isso que aconteceu? E aí, ele se levanta e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, versículo 20, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você vê que aqui o pai ele já toma uma decisão de abraçar e beijar o seu filho. Está vendo de longe e pensa comigo, ele está no campo, numa fazenda, não era caminho. O filho dele não estava passando ali por acaso. Não é? Quando você vê alguém vindo em direção à sua casa, um irmão, Vinícius está vindo ali, está vindo em direção à minha casa, está vindo aqui para casa. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque é caminho. Pode ser caminho para a casa dele. Ou seja, Rosa de Saron, né? Vai estar indo na padaria. Ou seja, nesse contexto aqui, é campo. É campo, só tem mato. Não é caminho. Ele já tem certeza de que o seu filho está vindo de volta para casa. E ele toma uma decisão de correr até o seu filho, que não era comum para, imagina, um homem judeu de idade, né? Na cultura judaica isso é visto com maus olhos. E correndo o abraçou e o beijou. Porque uma coisa o pai tinha certeza: o orgulho do seu filho tinha sido quebrado. Porque quando nós erramos contra alguém, a nossa dificuldade em voltar é enorme. Em voltar para casa, ou voltar em direção àquele amigo que você machucou,
aquela pessoa tão querida, é difícil. O orgulho precisa ser quebrado. Então, apenas pelo fato dele avistar o seu filho voltando para casa, ele sabe. O orgulho foi quebrado. Logo, o que o seu filho vai dizer já tem pouca importância. Porque a ação do seu filho já disse muita coisa. Porque aquilo que ele treinou para dizer, ele diz. E o filho lhe disse, versículo 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o versículo 22, o pai porém. Então, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Interessante. O pai, porém, disse aos seus servos. Ou seja, o que você disse para mim, meu filho, no versículo 21, tem pouca importância. Porque ele pede para que o pai trate-o como um dos seus trabalhadores. E onde o pai mostra de que o seu filho não é como um mero servo. Quando ele diz, coloque sandália nos seus pés. Servos não usavam sandálias. Isso é interessante. Servos não usavam sandálias. Quando o pai diz, coloque sandália nos seus pés, ele está dizendo, ele é meu filho. Ele incondicionalmente é meu filho. Quando ele diz, traga a melhor roupa, é sinal de honraria. Quando ele diz, traga um anel e coloque no dedo, sinal de autoridade. Vamos lembrar de Gênesis 41, 42? Vou pedir o irmão Gabriel que leia. Gênesis 41, 42. Então tirou o faraó o seu anel de dedos da mão e o pôs na mão de José. Pelo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Olha, José está sendo colocado como o segundo do Egito. Um judeu. Está sendo colocado como o segundo homem do Egito. O segundo homem mais poderoso do Egito. Sinal de autoridade. E aqui o pai mostra que seu filho é dono daquilo tudo. Ele levou 1/3 de tudo que o pai tinha. Ele coloca um anel e diz, isso, o que é meu é teu ainda. Que ele diz também para o filho mais velho. No fato de ele colocar um anel no dedo. Representa isso. Versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. É interessante que no versículo 23 diz o novilho cevado. Na versão da NAA vai dizer o novilho gordo. O novilho cevado era um animal que era engordado com grãos para que tivesse uma carne mais saborosa. E esse o indica que não existiam muitos, talvez um único, já que a gente lê o novilho cevado, mostrando a profundidade que é tratada esse momento especial, um momento único na vida daquele pai. Ele pega o novilho especial, o novilho cevado, para que comam e se regozijem. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Veja que esse filho estava morto. Ninguém que está morto consegue vir à vida por si só. Ninguém que está perdido consegue se achar por si só.
não quando se trata da vida, né? Não quando se trata da fé cristã. Né? Parece que o ato dele ter voltado para casa não quer dizer que ele se achou. Ah, eu estava perdido, agora eu me achei, porque eu sei onde é a minha casa. Não é isso que o pai está dizendo. Ele está dizendo, ele estava perdido e foi achado. Não foi ele que se achou. Ele foi achado. E começaram a regozijar-se. E a gente vai voltar aqui. Mas aí, antes eu quero ouvir dos irmãos o que mais se destaca para vocês na história do filho mais novo. Considerando que a gente leu e releu aí essa parte da história. Se alguém quer comentar, por favor, fique à vontade. Acho que foi interessante a parte que ele caiu em si, né? A pressão dele, da forma acontece com a gente, né? Exatamente. Cair em si sobre a nossa condição, né, de pecador. E aí há um quebrantamento, né? Uma humildade, assim, né? De reconhecer, né? Porque o reconhecimento envolve isso, né? Mas aqui Exatamente. ele teve esse reconhecimento, né? Então ele teve que deixar de lado tudo que era orgulho dele, né? Reconhecer que ele precisava, ele dependia do pai dele, né? Que ele sozinho ele não conseguiria nada. Uhum. Então você vê que é algo profundo, né? Quando a gente avalia na Bíblia essa mudança, né? Você vê a própria conversão de Paulo, né? De um dia para o outro, assim, né? Claro que teve um processo ali, mas Sim. de uma pessoa totalmente que perseguia, né? Perseguidor a perseguido, né? Precisou ser cuidado, né? Precisou ser amparado. E era uma pessoa que carecia, né, de ajuda, Perfeito. como nós também. Perfeito. Ele cai em si, né? O texto fala. Isso é maravilhoso. Mais alguém? Parece que essas três parábolas como o papel principal não por exemplo, a parábola da ovelha perdida está enfatizando a ovelha, né? A dracma perdida está enfatizando a dracma. O filho pródigo, o filho perdido, enfatiza o filho, mas você lê a história, você vê que digamos, o protagonista é sempre quem acha. No caso da ovelha perdida, é o pastor que vai até a ovelha. Uhum. Na dracma é a mulher que acha. E o pai ali, como ele mesmo falou, o filho estava perdido e foi achado. Achado por ele. Então, me parece que ele evidencia mais quem acha a ovelha, a dracma, o filho, do que propriamente o achado. É, isso mostra. Daria para fazer um paralelo com a nossa vida, né? Vale esse paralelo que nós estávamos perdidos e fomos achados por Deus. Exatamente. Então não tem a ver com o papel principal, não sou eu, é Deus. É Deus quem acha, não é eu que acho. Exatamente. É exatamente isso que o versículo 24 deixa pra gente. Porque pelo fato dele ter voltado para casa, não quer dizer que ele se achou. Né? O versículo 24 vai confirmar isso. Né? Porque ele estava perdido e foi achado. Não foi ele que se achou, ele foi achado. Perfeito, irmão. Perfeito. E aí, a gente passa para o filho mais velho. E aí é o ápice da história. É o ápice das histórias. Das três parábolas. Porque lembra como começa o versículo, o capítulo, né? No versículo 2, murmuravam os fariseus e escribas. E aqui
o Senhor Jesus, ele traz a figura do povo hebreu. Ele traz a figura do povo hebreu, do povo hebreu na pessoa do filho mais velho. A gente vai ler e vamos meditar sobre o filho mais velho. Então você vê, a história termina até onde a gente leu, no versículo 24. Assim, dizendo, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho... Aí agora a gente entra no versículo 25. Vou pedir ao irmão que leia. Eu ia ler aqui, pedir ao irmão que leia. Lucas 15, 25 ao 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste o cabrito sequer, para alegrar-me com os teus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Irmãos, importante salientar que se Jesus tivesse apenas contado a parábola da ovelha perdida, isso já seria vergonhoso para os escribas e fariseus, porque eles eram anti-evangelismo. Eles não queriam comunhão nem mesmo para ensinar a sua própria doutrina aos ditos pecadores, que eram pecadores, mas eles também eram pecadores, né? E publicanos, como é colocado no versículo 1. Eles não tinham comunhão e não queriam ter comunhão nem mesmo para que essas pessoas se convertessem. Certo? Então, o fato da gente ler apenas a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, parando no versículo 24, já é escandaloso para eles. Porque foi buscar algo ou alguém que estava perdido. E a partir daí, no versículo 25, nós temos o segundo ato, que é o filho mais velho. O filho mais velho é um homem trabalhador. Ele volta do campo. Ele estava compenetrado no seu trabalho. Ele estava trabalhando de fato para crescimento dos bens do seu pai. Do seu também, do seu bem, mas do seu pai, porque ele continuou com seu pai, ele ficou em casa. E isso é louvável. Ele ficou em casa, trabalhando com seu pai, provavelmente o consolando pelo fato de seu filho mais novo ter ido embora. Quem ficou foi o filho mais velho. Então, essas são virtudes externas que a gente olha para a história. Isso foi muito válido. Mas olha como a história continua. Versículo 25. Ele ouviu músicas e danças. Versículo 26. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o tal do bezerro cevado. E aqui, quando ele lê, ou quando ele ouve, melhor dizendo, o bezerro cevado, ele sabe: meu pai está dando muita importância para isso. E aí o que acontece no versículo seguinte? Ele se indignou, porque ele sabia o tamanho dessa festa. E aí,
talvez a gente possa achar compreensível o fato dele se indignar. Porque ele é o filho que ficou em casa, ficou consolando o seu pai pelo fato daquele outro filho ter o deixado chorando. E agora, do nada, o bezerro que estava aí engordando foi morto. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, pelo fato dele ter se indignado. E aí a gente vai apontar agora alguns pecados do filho mais velho. Primeiro, a raiva. Vamos lembrar o que fala Tiago 1, 19 e 20. Pedir ao irmão que leia. Isso. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. Irmãos, ele não pensou muito, ou não pensou nada. Ele se indignou imediatamente, a ponto de seu pai, no ato misericordioso, sair da festa e vir argumentar com seu filho. Vê só, o pai ter que explicar ao filho o que ele fez. Olha o ato de misericórdia do seu pai para com seu filho, dizendo, que ele vai dizer mais à frente, tudo que é meu também é seu, argumentando. Enquanto nós, quando na casa dos nossos pais, por que, mãe? Porque sim. Esse pai que mostra tamanha misericórdia para um filho que está indignado, quando ele poderia dizer, porque sim. Mas não, ele está aqui com muita compaixão pelo seu filho, mas seu filho está irado pelo fato de dar uma festa para o irmão mais novo. E a gente vê que realmente a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mais um pecado desse homem, desse irmão mais velho, o ciúme. Ciúme, a gente vai meditar aí em 1 Coríntios 13, versículo 4. 1 Coríntios, muito famoso pela profundidade em definir o amor. E a gente vai ler só um versículo, versículo 4, por favor, algum irmão leia. É a versão diferente, né? Isso aí. Isso. Isso. E aí, a versão é diferente, né? Vai falar que o amor não se... Algum irmão lê aí o versículo 4 aí, só para que fique claro. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Isso. Então você vê claramente que há um desamor do filho mais velho. Porque o que ele faz não é amor. O que aparentemente parece uma defesa do pai. Pai, eu estou te defendendo contra o meu filho, contra o meu irmão, que fez o que fez contra nós. Não é? Como quem diz, pai, abre os olhos, acorda. Não é isso que ele está fazendo. Ele está ardendo em ciúme. E o amor não arde em ciúmes. Mostrando uma total indiferença à ação misericordiosa e amorosa do pai para com seu irmão. O que provavelmente ele faria o mesmo com
com o filho mais velho. E aí, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mais um pecado para a gente apontar. Mentira. Mentira. Como a gente pode dizer isso, né? Eu não conheço o filho mais velho. Como a gente pode afirmar que ele está mentindo? Porque ninguém é capaz de obedecer a alguém integralmente. Quando você obedeceu às ordens da sua mãe de arrumar o quarto, de lavar a louça, você obedeceu, você pode ter feito todas as vezes, o que é bem difícil, não é? Mas você pode ter feito. Em alguma das vezes você murmurou, muitas vezes batendo o pé, mostrando externamente essa murmuração, mas muitas vezes você murmurou na sua mente. Tá dando? E aí você murmurou na sua mente, discordando da obediência do seu pai, apesar de você ter feito. Apesar de você ter feito. Mostrando que a obediência a Deus, ela é muito mais profunda do que aquilo que nós fazemos, mas daquilo que pensamos e que está no nosso coração. Lembre-se do Sermão do Monte, onde Jesus diz que nós devemos, a nossa justiça deve estar muito acima dos escribas e fariseus. E aí ele começa a dar exemplos dizendo: ouviste o que foi dito, não matarás. Porém, se você se irá contra seu irmão, ou você lhe proferir algum insulto, você já quebrou a lei, você está condenado ao inferno. É isso que Jesus diz. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Se você olhar para uma mulher com coração impuro, com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Olha a profundidade da lei. E você está sujeito ao inferno. Então, a partir dessas verdades bíblicas, nós afirmamos que no versículo 29, o filho mais velho está mentindo. Ele está mentindo. Porque ele pode ter feito o que fez, mas muitas vezes murmurou, muitas vezes fez contrariado. E aí, o pecado da desonra já foi mostrado aqui, mas fica mais claro ainda quando a gente lê o versículo 30. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Inveja, né? Inveja purinha. Vindo, porém, esse teu filho, tá aí, ó, desonra total. Não que já não tivesse mostrado nos versículos anteriores, mas olha o que ele diz agora: esse teu filho, ele faz o mesmo que o seu irmão fez. Agora ele não está se considerando mais da família. Ele diz, esse teu filho. Ou seja, ele não é meu irmão. Além dele não ser meu irmão, o Senhor não é meu pai mais. Esse teu filho. Essa não é minha família. Não entrarei nessa festa. E aí ele acusa seu irmão. Desperdiçou os bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. De novo, o novilho cevado realmente traz aqui um grande problema. Então, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Irmãos, aqui a gente começa, depois de meditar na história do filho mais novo, do filho mais velho, não é? Acusando seu pai, invejando, desonrando, mentindo.
a gente vê mais uma vez a misericórdia do Pai. Como o irmão colocou, o Pai é o personagem principal, não é? E pensando nas outras histórias, sim, é um dos personagens muito importantes aí. E no versículo 31, então lhe respondeu o pai, de novo um ato de misericórdia: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí, irmãos, primeiro vamos responder essa pergunta. O que há em comum entre os dois irmãos? Os dois são pecadores. Hã? Os dois são pecadores. Exatamente, perfeito. Exatamente, essa é a resposta. Os dois são pecadores. Os dois são pecadores, mostrando desonra, mostrando diferença com a vida do pai. Né? Mentirosos, invejosos, egoístas. Só que há a diferença da providência divina. Aí eu quero voltar com os irmãos na parte do filho, onde a gente lê no versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Nosso irmão Gabriel já trouxe aqui a meditação sobre essa parte, porque mostra aqui pra gente a providência divina. E mais do que isso, mostra o Senhor trazendo com laços de amor os seus. Romanos 8, 28. Vou pedir aos irmãos que abram aí Romanos 8, 28, Efésios 1, 4. Aí quem já estiver em Romanos 8, 28, já pode ler Romanos 2, 4. Mas, por favor, quem abrir em Romanos 8, 28, por favor, leia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Irmãos, esse versículo a gente conhece, muitas vezes nós nos pegamos sem compreender o que o Senhor quer dizer aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, além, como a gente já comentou, além do fato do irmão mais novo ter gastado todos os seus bens, veio grande fome naquele país. E o que a gente falou aqui? Má sorte total. Mas não é má sorte. É Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fome, a miséria, a humilhação por ter que guardar porcos e pelo fato de nem poder comer a comida dos porcos. Era pura providência divina. Era pura graça derramada sobre esse que é tão pecador, como disse a irmã, quanto o mais velho. Mostrando que a graça do Senhor sobreveio, enquanto sobreveio grande fome naquele país, sobreveio sobre ele a graça do Senhor. Efésios 1, 4, por favor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Amém. Mostrando que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos separados, para que nós fôssemos santos em amor.
Irmãos, o Senhor, na sua providência, jamais deixará os seus filhos para trás. Mesmo que façam como o filho perdido, como o filho mais novo, o Senhor irá agir. Agora, vamos voltar para Romanos. Por favor, algum irmão leia 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento? Amém. Aí agora a gente entra no que a gente lê sobre ele ter caído em si. Então, versículo 17, ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm o que comer, têm pão com fartura. Não é apenas aquele lanchinho ali e acabou. Não, tem pão com fartura. E eu aqui passando fome, é o meu próprio pai que está lá. Agora, veja, olhando para a nossa fé, lembrando de que esse miserável somos nós, não é? Esse miserável aqui que está cuidando de porcos, somos eu e você. O que nós temos é a ação do Espírito Santo na vida daquele homem. Porque nenhum homem pode chegar a essas conclusões sem a ação da terceira pessoa da Trindade. Mostrando que, peraí, se eu voltar para casa, eu que não sou digno, que ele diz, ele se prepara para dizer aqui ao seu pai, já concluindo de que é verdade. Ou seja, aquilo que ele está pensando aqui não é um mero discurso para que ele consiga voltar para casa, né, para viver ali uma vida mais tranquila. Não, ele agora se considera alguém que não é digno de estar naquela casa. Ação do Espírito Santo. O dia que nós que venha sobre nós a necessidade de dizer: eu sou digno da salvação, nós não entendemos nada. E de fato nós sabemos que nós não somos salvos. A certeza de que esse homem foi regenerado é o fato de nós ouvirmos de sua boca de que ele não é digno. Não é o fato dele comparar e dizer: peraí, se eu for para casa, eu vou ter pão pelo menos. Vou ter um lugar para dormir. Não. É o fato dele dizer: já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, ele toma uma atitude de voltar para casa. E aí, como a gente já disse, o orgulho é quebrado. Porque, de fato, quantas vezes a gente deixa de fazer porque somos orgulhosos? Ele se levanta com a coragem de alguém que foi impulsionado e foi tirado da vida para a morte, da morte para a vida. Foi tirado da morte para a vida. E vai se encontrar com seu pai. Ele diz para o seu pai: pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Salmo 51, 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e quando puro, quando julgares. Amém. Então você vê, ele diz que pecou contra Deus, quando ele diz que pecou contra os céus, né? A versão aqui diz contra Deus e diante do Senhor. E Salmo 51 vai dizer: pequei contra ti somente, porque isso já é o suficiente. Isso já é o suficiente. Pecarmos contra Deus, um pecado é o suficiente para
para ardermos eternamente no inferno. E quando o pecador, ele entende isso pela ação do Espírito Santo e vem sobre ele o arrependimento, a festa. A festa. E aí, mais dois fatos que há em comum nas três parábolas. Um já foi dito. E agora? Talvez possa ficar. Talvez possa ficar um pouco mais difícil pelo fato da gente ter, talvez já dito aqui, né? Mas vamos lembrar que a gente falou que um fato que há em comum é que as três alguma coisa foi perdida. Aí o irmão já falou mais um fato. Quando você falou isso, o que você falou? Foram encontrados. Então esse é o segundo fato. Então já foi dito. Tá? E o terceiro fato? A celebração. A celebração. A festa. Não é? A festa. E alguns comentaristas bíblicos vão dizer que essa festa que o Pai dá é o céu. É o céu. O Pai, ele traz o seu Filho, os convidados estão ali. É assim como nas demais histórias. O pastor, ele chama seus amigos para a celebração. A mulher, ela chama vizinhas e amigas para a celebração. Celebrem comigo, se alegrem comigo. E aqui, o Pai, ele chama para a celebração. E é interessante que no ato 1, que a gente chamou de ato 1, onde tem a história do filho mais novo, termina com celebração. Versículo 22. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, ponham um anel, sandália nos pés, mate o bezerro, vamos comer e festejar. E começaram a festejar. Mas como termina o ato 2 do filho mais velho? Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Termina dando a razão, novamente, confirmando, dando a razão da celebração. Irmãos, a verdade espiritual aqui ensinada por Jesus é de que quando um homem perdido ele é achado, a festa. A festa. Veja comigo nas demais parábolas, no versículo 10, parábola da dracma. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A gente lê rápido, alegria de quem? Alegria não é dos anjos. Afirmo a vocês que a mesma alegria... Como é que está aí na outra versão? Por favor, lê aí, Vinícius. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Há júbilo diante dos anjos. Alegria de quem? É do Pai. A alegria eterna emana do Pai. Os anjos vão se alegrar. Os anjos vão jubilar.
mas a alegria eterna, a alegria infinita, que não tem fim, mas também não tem início como os anjos têm início. É a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Como já foi dito, parábola, e é por isso que a gente pode afirmar isso. O fato de ouvirem, por exemplo, a parábola da dracma perdida, já era o suficiente para incomodar e para trazer tamanho assombro aos escribas e fariseus. Porque há júbilo diante de Deus quando um pecador se arrepende. E no versículo 7, ele diz: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. Que não necessitam de arrependimento, perdão. Minha auxiliadora ali já... Faz diferença. Preciso bastante, né? Meus irmãos, essa é a verdade. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Esses somos nós. Tá? Pastor Sproul, ele diz, comentando dessa parábola, diz que a regra número 1 dele de hermenêutica é pensar que quando ele vê um miserável, quando ele vê alguém totalmente insensato, você olha e vê, por exemplo, Adão. Adão, por que você comeu desse fruto, Adão? Era só ficar sem comer. Você sabia o mal que ia fazer e você comeu. Tá? E aí, não vou entrar na discussão aqui porque ele ainda não tinha pecado antes, né? Mas quando a gente vê e a gente argumenta com um personagem bíblico que faz o que faz, Davi, por que você fez isso? Davi, você era um homem casado, você vai lá e deita com Batseba, depois mata o marido dela. A gente tem que lembrar que todos esses homens nos representam. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Mas a gente também tem que lembrar que o ato regenerador na providência de Deus, na vida de cada um, que nos faz vir até aqui, o Senhor permite, por meio da sua providência, nos trazer até aqui. O Senhor permitiu que nós nos convertêssemos a Ele. O ato da providência que sobrecai sobre o filho mais novo, sobreveio a nós. Isso é maravilhoso. É o mesmo Deus, o mesmo Deus que agiu na vida de tantos homens na Bíblia, é o mesmíssimo Deus. Nele não há variação de mudança. Ele age em nós. O Senhor nos faça lembrar disso. Possamos nos celebrar, nos alegrar, perdão. Algum irmão quer fazer alguma consideração? Interessante